Bom, estamos aqui de volta para dar sequência ao nosso último ponto. Já passamos por banco de dados, que a gente já fez um breve resumo hoje no começo. Já passamos por banco de dados, já passamos por informações da floresta, já passamos por análise de investimentos, já passamos por classe de manejo, depois passamos por planejamento de atividade, depois acabamos de ver produção e produtividade e todos os índices relacionados a ela. E agora o monitoramento da receita e da despesa. Tudo vem praticamente da produção e da produtividade, né? A não ser a receita, né? Que eu tenho que estar registrado. Mas esse aqui é exclusivamente pegando informação da produção e da produtividade, né? Mas pegando informação do setor terciário, né? Que é a comercialização. E é tudo. Isso aqui é banco de dados puro também. Puro banco de dados. Né? Então, eu tenho que ter um banco de dados que eu tenho um cadastro, né? Artigo, gênero e rubrica. Rubrica se é material permanente, material de consumo. Artigos são todos os artigos, mas o gênero o gênero seria o agrupamento do artigo. E rubrica é isso. Imposto e taxa, ordem de serviço terceiro, pessoa física, pessoa jurídica, isso. Material permanente, material de consumo, tudo. Tá certo? Pessoal, passagem. Então, quanto ao cadastro dos artigos de despesa, o artigo, o gênero, que é o grupo do artigo, e a rubrica, que tipo de artigo é. Quanto às receitas, a receita, o cadastro dessa receita em si, o dinheiro que entrou, né, a fonte dessa receita foi o quê, né, e o tipo de receita, que a gente vai ver. Depois, quanto às despesas, a previsão mensal, as despesas realizadas, os beneficiários dessa despesa, né, que seriam as atividades, né, e a forma de pagamento, qual foi a forma de pagamento utilizada. Então aqui, por exemplo, artigo, açúcar cristal, água sanitária, álcool gel, gênero, alimentação, higiene e limpeza, combustível lubrificante, EPI, alimentação, higiene... Então, aqui o gênero, então, que seria o agrupamento dos artigos. Aqui todo e qualquer artigo que tenha sido gasto. Pô, mas isso dá trabalho fazer na planilha? Na planilha dá um trabalho danado. Depois, no banco de dados, passa a ser automatizado, não dá trabalho, eu não preciso mais cadastrar nenhum artigo. Já está lá, eu só tenho que cadastrar a despesa ou a receita. Toda vez que eu estou montando um banco de dados, eu tenho trabalho. Como a gente viu e nem acabou de ver. Esse semestre, eu lamento muito, esse semestre foi muito prejudicado, ele ficou curto. A gente também não pôde ter contato mais direto, né, no laboratório ou na minha sala mesmo, para poder esclarecer dúvida. Não deu. Essa comunicação de banco de dados nessa tela via internet caindo, já viu que não deu certo. Professor, mas na medida do possível, acho que deu para... Claro que não foi aproveitamento 100%, mas já deu para ter algum aproveitamento, sim. Acho que já deu um bom start para quem quiser buscar por fora depois, já que não deu para render 100%. Então, mas para cumprir tabela, eu vou dar as outras etapas, né, da criação do banco de dados, da criação e operação de um banco de dados. Então, o problema é que se eu te mostro uma tabela dessa, que está lá, açúcar cristal, pô, açúcar cristal, alimentação, higiene, limpeza, qualquer coisa assim, aí é que tá, duas coisas distintas. Primeiro, a disciplina de exploração é uma disciplina obrigatória, então eu não ia perder tempo falando coisas nessa disciplina aqui que eu já trato na exploração. Por isso, vocês dois vão ter acesso aos slides lá, aos slides e os vídeos das aulas lá de exploração
naquilo que eu falei que é importante. É a estrada, que a gente não tratou, a gente tratou assim muito superficialmente estrada, que planejamento de construção, estrada lá. Eu acabo estrada essa semana, não, acabo a disciplina de exploração, acaba essa semana também. Falta só a segunda parte de estrada. E aí acabou. A primeira parte já foi, já está lá em cima. Estrada, aí monitoramento, que está com mais detalhe. A gente fez um monitoramento aqui bem resumidamente, mas o monitoramento lá está com mais detalhe. Ergonomia e segurança está lá com mais detalhe. Transporte, que também a gente não tratou aqui, está lá com detalhe. Transporte, economia e segurança, estrada e aporte calórico. Tá legal? O descanso que o peão tem que ter, motosserrista. A gente viu aqui, a gente não viu aqui, viu lá na silvicultura, a gente viu que quanto mais o cara trabalha, quanto mais velho o cara, menos acidente. O gráfico é bem claro isso. O número de acidentes cai exponencialmente conforme a idade do cara aumenta. Só que o trabalho, quando a gente trabalha de ergonomia, o trabalho com motosserra, abate, semi-mecanizado que chama, que é o que a gente usa em floresta natural, é um trabalho considerado extra pesado. E aí eu quero justamente o cara mais velho, que tem mais experiência, vai me dar um produto melhor, com mais segurança. Só que o cara é velho. Aí o que acontece? Ele cansa mais, né? Também a gente vê isso muito lá, na parte de ergonomia, muito lá. Lá tá bem, veja. Tenha paciência, não precisa ver tudo de uma vez, pula, dá pause, acelera o vídeo, mas veja essas partes são importantes. Para você ver, as contas são simples, e são mesmo. O tempo de descanso em relação ao tempo que trabalhou, o monitoramento disso, que também é por amostragem, mas eu tenho que definir de quanto em quanto tempo o motosserrista vai parar. Sabe como? Para eu não ter problema de piripaque. Para não ter problema de eu perdê-lo como motosserrista, de repente, né? Porque o cara não aguenta mais. Então, eu tenho que dar descanso. Além do mais, um passo seguinte, que é muito simples também, além de eu definir o descanso, eu defini o aporte calórico. O que eu vou dar para o peão? O que ele quiser comer? Arroz, feijão, carne e que se dane? Não, eu posso definir com conta também. Eu posso definir uma boa alimentação, né? E aí eu tenho que monitorar. Uma vez eu distribuí em termos de caloria essa alimentação dentro do meu restaurante, dentro do meu refeitório. A outra coisa é eu sabendo o que eu tenho que comprar em termos de proteína, em termos de carboidrato, laticínio, sabendo o que eu tenho que comprar. Está lá também a distribuição em termos de peso. Aí também tem, aí depois tem a nutrição, de acordo com a idade, com o sexo, a idade, sexo e peso, massa corporal, né? Eu tenho qual que é o que eu tenho que dar de aporte para a taxa metabólica basal, e aí depois um aporte adicional em função da faixa de atividade. Aí a faixa de atividade de uma equipe é diferente da faixa de atividade de outra, né? A faixa de atividade de um cozinheiro é uma coisa, a faixa de atividade de um motosserrista é outra coisa. E aí com isso, não só eu posso calcular o tempo de descanso em relação ao tempo de trabalho, como também eu posso calcular quanto que eu tenho que dar de comida, quanto que eu vou comprar lá naquele rancho, que eu vou comprar mais, como a gente já viu, para ele poder comprar para levar para a casa dele, para a família dele. É um ganho adicional que não me custa nada, porque ele vai pagar o preço de custo. Então, é um ganho adicional que eu dou para ele, porque ele vai otimizar melhor o salário dele, né? Mas o que eu vou comprar, tem a tabela lá que são mais de 500 itens, né? São mais de 500 itens lá de tudo que tem, quanto tem de caloria e tal. Aí eu posso escolher ali dentro daqueles grupos, posso escolher o que é mais barato ou não. E aí eu tenho que ver aqui também. Então tudo vai ter que estar registrado. Aí eu penso, não, para que eu vou fazer isso? Bom, é verdade. Pode não fazer. Pode mesmo. A disciplina tem que fazer, então não está aqui. Pode não fazer. Como você também pode não monitorar a atividade do cara.
Pode, um dia o cara caiu, teve um piripaque, teve um infarto, leva para o hospital. Sei lá, você pode, tudo você pode fazer e pode não fazer. Posso não monitorar a atividade? Pode. Tem um monte de gente que não monitora nem a atividade. Vai pela experiência, não vai dar, não vai dar. Ih, o negócio tá ficando feio, é melhor empreitar, o pessoal chama de empreitar serviço, que a gente não vai dar conta não. Então, tá, tem gente que faz nesse nível, né? Mas eu vou lembrar, o nosso nível de engenharia florestal em floresta natural, o nosso nível é muito baixo. Não estou dizendo que não tem empresas boas, muito boas, mas essas empresas muito boas, elas são uma ínfima minoria dentre as empresas florestais. Além do mais, a engenharia florestal pega só uma pequena parte, mesmo que pega mal, pega uma pequeníssima parte da floresta, da bacia amazônica e da caatinga. Pega uma pequena parte. Então, a gente não está bem. A gente perde floresta o tempo todo. Por quê? Porque a engenharia florestal não dá a graça dela. E aí, sim, quando eu estou aprendendo no banco de dados, chega, poxa, como é que eu vou? Esse aqui é o problema. Por quê? Primeiro, a gente deixou claro, não tem como fazer uso mútuo de floresta sem banco de dados. Os princípios são a informação acumulada, que é mais do que eu mereço, porque eu não uso a informação que já tem disponível, eu não uso informação. A capacidade como entende de armazenar informação no órgão. Eu estou falando de hardware, eu estou falando de HD. Então, agora eu estou falando de nuvem. Eu estou falando, então, eu tenho uma capacidade de armazenação enorme, essa informação que está produzida. Só que ela não está em formato digital. A capacidade que o homem desenvolveu de processar a informação de forma amigável. Então, eu tenho planilha eletrônica, editor de texto, banco de dados e banco de dados espacial, que é o caso do SIG. Então, processar de forma amigável, de forma simples, né? E aí, a capacidade como tem de achar e ser achado, ou seja, nicho de mercado, ou seja, internet, botar página, site, né? Então, essas coisas associadas, no caso da Amazônia, ao censo, à obrigatoriedade do censo florestal, microzoneamento, siga essa. Então, por que não? Por que não utilizar? Agora, essa utilização só é possível se eu fizer com um banco de dados. E aí é que está o problema. Qual o problema? Eu estou tendo que aprender o que é um banco de dados, que eu nem sei se eu sei direito, mas estou mais ou menos aprendendo a saber mais ou menos o que é um banco de dados. Ainda não sei direito o poder de fogo dele. O que é um banco de dados? Eu estou tendo que revisar matemática financeira, algumas coisas assim, que é coisa nova. No banco de dados eu tenho que ver o que é tabela, criar relação entre tabela, criar formulário. A gente nem viu ainda relatório e nem conversa entre o banco de dados e os outros softwares, já não viu ainda. Mas aí eu tenho que aprender tudo isso. Pô, cara, vai dar um trabalho? Não. Eu vou falar, eu sei que é difícil assimilar isso, porque tem coisas que são difíceis mesmo. Eu tô tendo que aprender, é tipo como eu tenho que trocar o carro, eu tenho que trocar o pneu com o carro andando. Primeiro eu teria que saber o que é um banco de dados, primeiro eu teria que operar um banco de dados, primeiro eu ter intimidade com o banco de dados, para depois eu pensar em aplicar ele numa floresta, num processamento de dados para fazer um plano operacional anual. Ou eu tenho que aprender um sistema de monitoramento, desenvolver um sistema de monitoramento e criar um sistema de monitoramento dentro do banco de dados. E aqui também, aporte calórico, cara, é muita coisa. É justamente porque é muita coisa que tem que ser no banco de dados. Agora, como você está aprendendo tudo ao mesmo tempo, você está pensando, pô, isso é monstruoso, não vou nem mexer nisso. E todo mundo acaba caindo nessa. E é por isso que a gente está no terceiro mundo, tratando a floresta com o terceiro mundo. Todo ano a gente chora porque a floresta não produz dinheiro. Aí se ela não produz dinheiro, ela cai, queima, aí não adianta chorar. De quem é a responsabilidade de tocar isso? Engenheiro. Claro, o Estado tem grande parte nisso, que poderia subsidiar, poderia mesmo, mas é engenheiro florestal também. Inclusive engenheiro florestal que está em posto de comando. Engenheiro florestal que está lá em Brasília. Engenheiro florestal que está no Serviço Florestal Brasileiro. Engenheiro florestal que está lá e de repente não dá força, não tem conhecimento disso. Então não estimula isso. Não corre atrás para ter subsídio. Não, a atividade de floresta tem que ser subsidiada. Não é que ficar fiscalizando os caras tentando pegar bandido que está roubando madeira. Não. Tem que subsidiar a atividade. Então, mesmo que você não vai ser um engenheiro florestal para
executar a engenharia florestal na floresta, que seria o ideal, pô, metade do território, mais da metade do território nacional é floresta amazônica, né? Então, pô, a mais da metade dos engenheiros florestais deviam estar trabalhando ali. Não seria uma divisão ruim. E não tem, é uma mixaria, mas aí é uma mixaria mesmo. A gente conta em alguns dedos. Ah, não, mas tem mais do que isso. Claro, tem mais do que alguns dedos, mais do que uma dezena de dedos. Mas engenheirando, não. No mato, indo no mato, não tem não. Não tem não, é uma mixaria mesmo. E mesmo que se somar todos os planos de manejo da Amazônia, é uma mixaria de área que está sob manejo. Que está sob manejo mesmo. Então, se quiser fazer, vai ter que fazer, e quiser fazer bem feito, vai ter que automatizar. E a forma de automatizar é banco de dados. Então, se eu mostro uma tabela dessa, eu já fico com medo de mostrar, porque, pô, o cara vai dizer assim, pô, cara, isso aí é mais trabalho, esse negócio de banco de dados é muito trabalhoso. Não é. É para justamente você não trabalhar mais. Claro que você tem que pensar, montar, errar e fazer quando você está criando o banco de dados, quando você está criando a tabela, quando você está criando a relação entre tabelas, quando você está criando as variáveis, quando você está definindo o que é o tipo de variável, os atributos da variável, se é data, se é hora, se é texto curto, se é booleana, se é sim ou não. Quando você está montando o banco, quando você está alimentando o banco, aí depois quando você está fazendo os processamentos de dados, depois fazendo os formulários para digitar as coisas em forma, depois fazendo os relatórios, fazendo a conversa, tudo isso dá trabalho. Tudo isso dá trabalho. Mas acontece que é um trabalho que depois você não trabalha mais. Depois você trabalha muito menos do que o cara que insiste em trabalhar com planilha e editor de texto. Então, um cara que, pô, o cara, ele que trabalha muito mais. E ele erra muito mais e ele tem um custo de produção muito mais alto, né? E ele é muito menos eficaz porque um monte de coisa que ele deveria fazer para melhorar, né, a floresta dele, o salário dele, a grana envolvida, a sociedade em geral, ele não faz. Por quê? Porque ele não se automatiza. Então vamos lá. Então aqui um exemplo de uma tabela, né, de artigo, eu falei artigo, né? Artigo, gênero e rubrica, aqui não está aparecendo a rubrica. Mas aqui está, ó. Aqui, um gênero, alimentação, aquisição de equipamento, aquisição de máquina, capacitação e treinamento, combustível lubrificante, conserto de máquina e equipamento, CPMF é de imposto, né? Diária, EPI, higiene e limpeza, e aqui está, ó, qual é a rubrica? Material de consumo, equipamento, material permanente, ordem de serviço terceiro, pessoa física, material de consumo, ordem de serviço terceiro, pessoa física, impostos e taxas, passagem diária, equipamento, aqui são as rubricas, tá certo? Aqui, ó, nesse campo aqui, ó, essa janelinha, o tamanho dessa barra aqui te diz o que tem para baixo, o tamanho dessa barra aqui, dessa parte aqui, mais escura. Entre essas duas setas, essa seta de baixo e essa seta de cima, te diz a proporção do que você está vendo em relação ao que tem, tá certo? É só uma curiosidade, né? Então, do que já tem de registro aqui, nesse nosso exemplo. Aí depois, rubrica. Então, essas aqui são as rubricas. Aqui, então, são os artigos por gênero. Aqui, o gênero, rubrica. Aqui, se é fixo ou se é não. Aqui... Ih, cara, não me lembro o que é esse fixo, não. Aí depois aqui, então, pessoal, aí está com as rubricas. Pessoal, ordem de serviço, terceiro, pessoa física, terceiro, pessoa jurídica. Às vezes eu posso terceirizar transporte, por exemplo. Equipamento, material permanente, material de consumo e taxas e impostos, passagens diárias, aí continua mais para baixo. Então, mas é pouca coisa, se tiver coisa, pouca coisa. Então, a previsão. Então, essa previsão, primeiro eu faço uma previsão baseado em referência, em informação de outrem, ou posso fazer uma previsão no chute, na experiência, ou não ter previsão nenhuma. Eu só posso ter previsão depois que eu já tenho alguma história lá do local lá. A previsão é a coisa mais ou menos ser
se comportar como se comportou até agora. Então, eu posso ter uma previsão. Então, aqui está a descrição do artigo. Se a despesa é fixa ou não. Se é fixa ou se é variável. Aquilo é fixo, se é variável. Aí, qual é a rubrica, qual é o valor e qual é a data. E aí, então, aqui a despesa específica. Então, toda despesa que eu fizer, eu tenho que registrar aqui. Tá certo? Lembra que no banco de dados, no formulário, a gente usa muito o valor padrão, para não precisar digitar. Mas toda despesa que eu fizer, eu tenho que usar o digitador lá para fazer. O contador faz isso. Ele faz isso, só que em geral faz isso no Excel, em geral. Todo mundo faz no Excel. Às vezes usa software específico de contabilidade também. Mas o contador tem que fazer isso porque a empresa ela tem que pagar servidor, ela tem que guardar dinheiro para imposto, taxa, para obrigação social, né? Que é 13º, adiantamento de férias, adicional de férias, quer dizer. Ela tem que guardar esse dinheiro, assim, seguro saúde, né? Essas coisas assim, né? Ela tem que fazer. E ela tem que ter, então, o total de despesa dela, a receita, descontar a depreciação do capital fixo, não é mesmo? E aí, sobre isso, ela tem que pagar imposto de renda. Ela tem que pagar, não só imposto de renda, ela tem que pagar todos os impostos. Então, ela tem que fazer isso. Aqui é diferente, é um outro patamar, é outro nível. Porque aqui é informatizado, para poder justamente aproveitar melhor essa informação que ela tem que lhe dar de qualquer forma. Aqui não tem nenhuma novidade, não. Então, o código, o artigo, a quantidade, o preço unitário, o total gasto, quem... aqui a tabela está mal feita, né? Porque aqui, esse quem aqui, sem a... Não, aqui está o beneficiário. Aqui é o cara que executou mesmo, né? O ordenador de despesa, o cara que fez. Não devia estar aparecendo o código dele, devia estar aparecendo só o nome, como a gente aprendeu no formulário. Isso é um vacilo do formulário aqui. Tipo aqui, forma de pagamento. Cheque é como eu vejo, mas é um código também. É uma tabela, forma de pagamento. Aí data, observação, o número do cheque aqui, qual é o beneficiário? Estrada primária, planejamento de estrada primária. Tá certo? Planejamento de estrada primária. Então, aí o beneficiário, estrada primária, planejamento, aí já as atividades, planejamento, execução, manutenção, energia, água, esgoto, etc. Tá? Do beneficiário. E aqui forma de pagamento, cheque, débito, crédito, dinheiro. Aí depois continua ainda. Receita, madeira laminadora, madeira de serraria, couro vegetal, coco, jarina, taboca, semente, óleo de copaíba, seja lá o que for, qual foi o valor, qual foi a data e o tipo de receita. Se é fixa, se é periódica, se é eventual. Aí daqui continua. Aí receita. Aqui a tabela consta de madeira laminada, aqui todas as fontes de receita. Todas as fontes de receita seriam lá, semente, aquelas receitas, energia, carvão, seja lá o que for que tiver cadastrado. Se eu não tenho a receita, eu não preciso cadastrar ela aqui, né? Mas eu já tenho a tabela receita. Eu já sei qual é a relação da tabela receita com as outras tabelas dentro do meu banco. Beneficiários, as outras tabelas, isso eu tenho que fazer. Aí daí, aqui eu tenho, se eu não tenho aquela receita cadastrada, não tem problema. Se agora eu nunca tirei casca de pau d'arco, passei a tirar por algum motivo, consegui alguém que queira comprar, eu tenho. Aí então eu já posso cadastrar, mas eu não preciso mais criar tabela de receita, nem criar relação dessa tabela com as demais tabelas do banco, nem criar relatório, nem preciso criar mais nada. A única coisa que eu tenho que fazer agora é cadastrar essa receita. Essa receita de casca de pau d'arco. Tá vendo? Aí daí, aí depois eu vou comparar depois a despesa com a receita, para saber quanto é que eu ganhei, para poder continuar agora fazendo o ranking daquela matemática financeira, cada vez mais com mais propriedade, com dados mais atualizados. Tá certo? Agora eu não esquento mais a cabeça, eu posso adicionar registro. A casca de pau d'arco ou óleo de copaíba seria um registro, né? Mas eu não mexo mais com o banco de dados, não mexo mais com o relatório. Eu mexo só com o formulário, clicando aqui. Isso aqui é um formulário já feito para eu colocar a nova fonte de receita. Tá certo? Então, o tipo de receita fixa, periódica, eventual ou extraordinária. E aqui estão os relatórios. Também, eu só penso no relatório uma vez.
só penso no relatório uma vez. Depois eu não penso mais em relatório. Ah, não, eu queria um relatório assim assado. Ah, tá. Não, esse relatório eu não gostei dele, eu queria modificar isso. Eu quero logo marca da empresa aqui. Ah, tá, eu vou fazer isso, depois eu não faço mais. Eu só digito lá as receitas, as despesas. Se tem um artigo lá, uma fonte que eu não tinha, eu passo a ter. Depois que eu tenho, eu não preciso mais registrar. Vou no formulário lá para cadastrar ele. Depois eu não preciso mais, ele já está cadastrado. Mas isso tudo é rápido, é lá no formulário. Aí isso aqui eu tenho lá. Aqui, período para processamento. Aqui eu clicaria nesse botão aqui, que é uma macro. Clicaria nesse botão, eu quero o período de processamento que vai ser do ano passado inteiro. Não, só da safra. Não sei, eu posso escolher o período de processamento. Depois, gasto por pessoa por rubrica. Gasto por pessoa por gênero. Despesa total por rubrica. Despesa total por gênero. Despesa total por artigo. Gasto realizado versus previsão por rubrica. Forma de pagamento por pessoa. Preço médio por artigo. Gasto médio mensal por artigo. Gasto médio mensal por gênero. Gasto médio mensal por rubrica. Artigo, gênero e rubrica. Gasto por pessoa por artigo. Despesa por beneficiário. Beneficiário de atividade, né? Despesa por beneficiário por rubrica. Despesa por beneficiário por gênero. Despesa por beneficiário por artigo. Então aqui são alguns relatórios. Mas qualquer relatório que eu fizer, eu só preciso planejar o relatório, que a gente vai ver. Vou botar lá. É tão fácil quanto aquele formulário que eu mostrei. Já tem um monte de formulário padrão, que eu posso escolher algum. Ou se eu quiser fazer um do zero, eu faço também. Aí depois relatório, a mesma coisa. Tem um monte de relatório lá sugerido, tem assistente de relatório. Ou eu posso fazer um relatório do zero. E também, como eu mostrei lá naquela consulta lá de volume por classe de diâmetro por espécie, que aí eu usei o copy e cola para fazer abundância e área basal, só fazer um copy, só mudar a variável lá, eu também faço muito, faço isso muito também com relatório. Relatório que já está com a cara boa, eu aproveito ele, só mudo a fonte, a consulta, o processamento, que foi a fonte para sair ele. Eu só faço uma cópia daquele relatório e modifico a fonte. Modifico o nome e a fonte. E é isso. Eu pensei que eu fosse mostrar algum relatório aqui, mas não tem. Eu só botei aqui um botão aqui para mostrar como é. Tá beleza? Então, nessa nós concluímos essa parte aqui. Eu vou ficar devendo duas coisas, que é disponibilizar para vocês o acesso lá às aulas lá de exploração. Eu sei que vocês vão fazer exploração ainda, mas eu não sei se o próximo professor vai tratar de aporte calórico, alguma coisa dessa. Então você pode querer ter. Mas se um dia você quiser fazer, tem lá um resumo, sem você precisar fazer uma super revisão bibliográfica sobre o assunto. Eu recomendo que você pelo menos olhe lá com paciência. Não olhar tudo de uma vez, porque sempre é coisa muito comprida e é muito chato você assistir uma coisa muito comprida. Mas olhar aos poucos, para você passar lá o olhar. E também nos slides, que slide até não tem nem conversa. Se quiser ver a explicação, beleza, porque eu sempre falo mais do que está escrito no slide. Então você pode só olhar os slides lá também, que as fórmulas estão lá nos slides. Então eu tenho que passar isso. Eu também vou completar. Eu falei, desde o começo eu falei que não daria para a gente completar um banco de dados. A gente já viu que o banco de dados então passa a ser super complexo, né? Mas é cada vez mais complexo, mas depois ele não me dá mais trabalho. Só digitar e imprimir relatório. Agora, o que eu tenho que te ensinar é a identificar uma identidade ou uma personalidade, criar uma tabela para ela, criar as variáveis que compõem essa entidade, ver a relação dessa entidade com as outras entidades dentro do teu banco, criar essas relações, aí criar formulário a gente já viu, criar consulta a gente já viu, agora a gente vai ver a parte de mais consultas, mais algumas consultas que eu acho que são importantes, mais umas 2 ou 3, que é cálculo de coordenada de árvore a partir da falsa coordenada, algumas consultas assim, e destinação de árvore, e aí criar também relatórios e macros, Então eu vou fazer provavelmente 3 aulas ainda, que eu vou disponibilizar, que não vou fazer depois para você baixar, guardar, ter acesso, que é YouTube, não tem nada a ver com a universidade, é no YouTube que vai estar lá, então quando você quiser, você baixa lá e assiste, né? E aí você vai ficar me devendo um relatório. Nesse relatório, logicamente, você não vai poder
não vai precisar citar banco de dados. Mas se você quiser falar alguma coisa do que você aprendeu, beleza também. Tá feito? Nós, então, consideramos encerrada a disciplina, então, para discutir alguma coisa que, de repente, ficou meio furada. Ou, então, alguma sugestão para a questão de banco de dados. Não deixa de assistir o final de banco de dados. Como eu falei, eu só vou ensinar a criar tabela e não montar um banco de dados. Isso não ia dar tempo mesmo de fazer, imagina. Nem pensar. Mas a gente vai fazer o relatório, vai fazer mais consultas, pelo menos umas 2 consultas, vai fazer o relatório. E macro. Feito? Perfeito. Beleza. Então, se não temos mais nada, então agora eu aguardo, estou com essa dívida aqui que eu vou colocar lá no YouTube, não tem a ver com semestre letivo, tem a ver com uma dívida pessoal, e eu vou colocar lá para você ter acesso, não vou tirar, vou deixar lá. Aí você me deve agora um relatório. Tá bom? Cada um vai me mandar um relatório sobre a disciplina. Críticas e sugestões. A gente já falou sobre crítica, né? Crítica construtiva, crítica destrutiva, todas as críticas. Não se preocupe com isso. Faça todas as críticas. Eu quero saber o que você aprendeu. Certo. E o que você achou de ruim. Não aceito crítica construtiva. Não aceito essa classificação. Eu quero crítica. Faça a crítica que tu achar que deve fazer. Tá beleza? Tá beleza, professor. Então, até a próxima para você. Esse relatório, ele é basicamente tudo que a gente aprendeu ou é mais um relatório sobre o que teve na disciplina? O que eu quero nesse relatório? Primeiro que eu preciso de alguma coisa para comprovar que eu fiz uma avaliação, a universidade me exige isso. Que eu vou dar uma nota, mas o que eu quero, a ideia do relatório é aferir conhecimento, tá certo? Só que se eu te desse provas, ia ficar mais fácil de eu aferir conhecimento. Como é só um relatório, vai ser difícil você voltar tudo que você aprendeu na disciplina. Só você escrever várias páginas, você não precisa fazer isso. Você vai selecionar o que você vai, sabendo que eu quero saber o que você aprendeu, você vai filtrar, mais ou menos, para me comunicar. Sabe como? Para eu ter uma ideia do que você aprendeu. Não tudo que você aprendeu, mas do nível de conhecimento que você tinha antes da disciplina e depois da disciplina. Tá beleza? Não esqueça que uma disciplina é silvicultura tropical, que a gente acaba amanhã. E a outra disciplina é uso múltiplo de floresta, que elas se confundem, porque nos exemplos de uso múltiplo a gente usa muita coisa de madeira, porque é o que tem de fato desenvolvido, mas são disciplinas distintas. Uso múltiplo de floresta e silvicultura tropical. Perfeito. Tá feito? Então, pensa assim, no que você aprendeu. Assim, como é que eu pensava, o que eu pensava sobre isso antes da disciplina e como é que eu penso sobre isso depois da disciplina. Eu acho que assim é um bom parâmetro, tá certo? Tá certo? Sem ser exagerado, não estou querendo exagero, eu estou querendo qualidade. Tá beleza, professor. Tá beleza? Vou tentar preparar alguma Pessoal. Falou. Então, cara, olha só, e outra coisa, hein? Se por acaso eu tiver sorte, você estiver trabalhando no órgão público, né? Você chegar trabalhando no órgão público, no tomador de decisão, ou se você for trabalhar com engenharia florestal, de floresta natural, ou trabalhar com uso múltiplo, ou qualquer coisa que você for trabalhar dentro desses assuntos que é a disciplina, ou for desenvolver um banco de dados, qualquer coisa desses assuntos dentro dessa disciplina, conte comigo para se consultar, para perguntar, tá certo? Eu vou estar sempre a postos, quer dizer, você já percebeu que eu não sou de responder nem WhatsApp, nem e-mail, custa ver, mas então insista e consulte. Consulte, não deixe de pegar um trabalho por medo. Pega o trabalho que for e consulte aqui, tá beleza? A consulta é completamente gratuita, fique tranquilo a esse respeito. Tá falado? Um grande abraço. Valeu, professor. Forte abraço aí. Obrigado aí pela disciplina, foi bastante enriquecedora. Acho que hoje eu tenho uma outra visão em relação a manejo
de produtos florestais não madeireiros, ou seja, o uso múltiplo da floresta, né? Você explorar mais do que simplesmente a madeira. Acho que assim, claro que eu não tenho uma solidez total, mas assim, eu tenho uma noção muito mais rica do que se trata. O uso mais diversificado da floresta e de como fazer isso com responsabilidade. Não simplesmente sair catando e começar a vender sem nenhum controle, sem nenhuma metodologia, né? Ou seja, só apresentou para a gente método de como fazer isso de uma forma mais efetiva. Obrigado aí pela... Valeu, cara. E aí, se você estiver em algum lugar de poder, se você estiver no pé da obra, é executar, né? E sempre executar do começo e aos poucos. Sempre executar do começo e aos poucos. Mas se você estiver lá em cima, e se você for um bom engenheiro florestal, como você tende a subir, naturalmente tende a subir, porque naturalmente tende a subir mesmo. Se você se destacar, você tende a subir naturalmente. Então, mas aí, quando alguém lá em cima e você vai ouvir falar em madeireiro e não madeireiro, porque tem engenheiro florestal que não, eu trabalho só com madeira. Esse negócio de não madeireiro é conversa de ongueiro, de gente que não tem conhecimento, não conhece matemática, e é verdade mesmo. A maioria que trabalha com isso é gente empírica, é gente que não tem conhecimento técnico nenhum, de nada, nem de manejo, exploração do recurso, e muito menos de monitoramento de receita, despesa, economia. Não tem conhecimento de nada disso, tudo artesanal no coração e tal. Então, se alguém falar, mas tem o outro lado, o pica-pau, que só fala com aquele negócio do ciclo vicioso e do ciclo virtuoso. Né? Então, as duas coisas, no madeireiro, não madeireiro, ciclo vicioso e ciclo virtuoso. Não, o que eu não tenho informação eu não manejo. Né? O tal do ciclo vicioso lá. Tem muita gente que bate assim também. Então, você aprender a identificar isso. Né? E pensar nisso. Às vezes, você pode estar numa reunião para definir uma legislação, alguma coisa assim, né? Pensar sempre assim. E aquela outra coisa também que a gente procura ver na disciplina, que é, em vez de tentar dificultar a vida de quem está fazendo errado, tentar facilitar a vida, que é outra postura também que é bem marcante lá, bem ausente, tentar facilitar a vida de quem está fazendo certo. Então, o que você vai ver lá em Brasília, e foi por isso que eu saí de lá. Achei que eu contribuiria mais dando aula do que lá brigando lá, fechando. Bom, mas essa separação entre madeireiro e não madeireiro, em função dessa separação, quem é pica-pau de verdade e quem não é, artesanal, é amador, é coisa de conversa fiada, não é? E ciclo vicioso, ciclo virtuoso, e que também essas três coisas, todo mundo é do mal lá. Ninguém é do mal no mau sentido, né? Ou quase todo mundo. E o lance que eu estava falando, que é a questão de política pública. Não adianta, a gente não consegue. Em vez de tentar dificultar a vida de quem está fazendo errado, gastar a nossa energia para facilitar a vida de quem quer fazer certo. Isso a história mostra que isso funciona mais. É isso. Falou, abração, e a gente vai estar aí. É só consultar aí de vez em quando aí. Maravilha, professor. Pode ter certeza que eu vou estar consultando o senhor, conversando um pouco mais para tirar alguns esclarecimentos, dúvidas, enfim, coisas que vão surgindo com a prática, né? Sempre. Falou mesmo. Valeu, gente. Valeu.